الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وقال تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos várias dádivas que muitas das vezes nós não reconhecemos essas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah concedeu-nos o Islam, fez-nos pertencer à ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos submissos às suas ordens. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta oportunidade de reconhecer que Allah é nosso Criador. Prostramos-nos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta já é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fez-nos pertencer a umma daquele mensageiro que sacrificou tudo e mais alguma coisa para o bem-estar nosso. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos todas essas dádivas e poucos de nós reconhecem e é grato para com Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que for grato para com Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá aumentar a sua bondade, e aquele que for ingrato não prejudica senão a ele próprio. Portanto, nós temos que reconhecer, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por tudo que Ele nos proporciona, não é? Agradecer por Allah ter nos guiado para esta senda, conforme o Corão menciona: Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louvado seja Allah, aquele que guiou-nos para este caminho, e se não fosse a misericórdia de Allah, nós jamais alcançaríamos este caminho e jamais teríamos esta orientação. Allah menciona no Corão: Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah é quem criou-vos, e dentre as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fez uns mu'min, uns crentes e outros descrentes. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu-nos para fazer parte daqueles que são crentes. Portanto, temos que louvar constantemente, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, e uma das formas de agradecer a Allah é ser firme naquele caminho que Allah subhanahu wa ta'ala guiou-nos, obedecermos às suas ordens, seguirmos os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme aqui esteve a dizer, que ele sacrificou tudo e mais alguma coisa para o nosso bem-estar. Um dia como hoje, o mínimo é enviar abundantemente salat e salam para o nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa inna salatakum ma'rudatun alayya. O vosso salat e salam me é apresentado. Nós vivemos momentos difíceis, falando concretamente da situação que os muçulmanos, que as pessoas na Turquia vivem, o terremoto na Síria. Portanto, é um momento que pelo menos nós aqui deste lado distante temos que fazer doar, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que alivie a situação dos muçulmanos daquele lado, que alivie a situação das pessoas daquele lado, porque sendo muçulmano, no mínimo,
nós temos que sentir a dor que eles sentem. Conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, os muçulmanos, não é, são como um só corpo. Quando a cabeça dói, não é, inistaka ainuhu istaka ra'suhu istaka kullu. Istaka, quando o corpo dele dói, quando a cabeça dói, o corpo todo dói. Quando uma parte do seu corpo estiver enfermo, o corpo todo se queixa. Portanto, os muçulmanos passam uma situação similar. Este deve ser um momento de angústia, de sofrimento, não é, de todos os muçulmanos, e no mínimo nós ajudarmos naquilo que estiver ao nosso alcance. E uma das formas que nós podemos ajudar é pelo menos fazer doar. E nós reconhecermos, não é, que Allah subhanahu wa ta'ala colocou eles numa situação de teste, e toda situação difícil que nós vivemos é um teste de Allah subhanahu wa ta'ala, e o felizardo é aquele que sabe reconhecer que é um teste de Allah e é firme nesse teste, e aquele que for que reconhecer esta situação, provavelmente ele estará mais próximo da retidão do que aquele que constantemente continua a lamentar, e esta lamentação não vai mudar nada daquilo que é decreto e daquilo que é permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Há situações que acontecem como vontade de Allah, e há situações que acontecem como permissão de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. A corrupção, a destruição, o mal que acontece na terra e nos oceanos é daquilo que o homem adquiriu. Ele transgrediu ordens de Allah, e a consequência daquela transgressão é aquela. E isso acontece também na lei do homem. Nós vivemos num país em que existem leis. Quando nós transgredimos a lei, há uma penalização, né? Há uma pena que nós temos que arcar por causa daquela transgressão. Mas nem sempre que nós transgredimos, aquela pena nos é aplicada. Nós, quando conduzimos embriagados, o resultado qual é que é? É nós acidentarmos. A probabilidade é esta, não é? Tudo indica que nós podemos acidentar, por isso que nós vemos quando beber, não conduz. Não é que sempre que você conduzir bêbado você vai acidentar, mas você pode acidentar. E nós vemos que muita gente também conduz embriagada e consegue chegar ao destino. Portanto, há coisas que acontecem com a vontade de Allah, e há coisas que acontecem com a permissão de Allah. O mal, Allah diz: nós temos que fazer o bem. E nós fazemos aquele bem. Allah permitiu que aquilo acontecesse, Allah permitiu. É vontade de Allah que aquilo aconteça, sim, é vontade de Allah, porque Allah quer que nós façamos o bem. E o mal, Allah diz para nós fazermos o bem, mas nós queremos fazer o mal. Tudo que acontece ou com vontade de Allah ou com permissão de Allah. A vontade de Allah é nós fazermos o bem. Por isso Allah diz: aquele que fizer bem terá este e aquele resultado, Jannah. Este é o que Allah quer que nós façamos. Mas nós escolhemos o nosso próprio caminho. Allah permite você optar pelo caminho que você escolheu, porque Allah deu o livre-arbítrio. Portanto, o livre-arbítrio é você escolher o que você quer fazer, e Allah permite que aquilo aconteça, aquilo que você escolheu em fazer. Portanto, a situação que nós vivemos pode ser vontade de Allah ou pode ser a permissão de Allah. Podemos falar das cheias, por exemplo. Pode ser por vontade de Allah ou pode ser por permissão de Allah. Pode ser por uma transgressão nossa, e a consequência é aquilo que nós vemos. Por exemplo, um sistema de drenagem. Tem que existir drenagem, nós colocamos as drenagens para que a água possa escorrer. Se nós não cuidamos daquela drenagem e bloqueamos, a água não vai passar. Se nós fazemos construções em lugares onde a água deve passar, Allah permite que você construa naquele lugar. Você tem vontade de fazer, Allah vai permitir que essa construção aconteça. Mas quando a água chegar ali para passar e não tiver como passar, a água vai destruir aquela casa. Allah permite também que aquilo aconteça. Portanto, a vontade de Allah e a permissão de Allah. O teste, a situação dos muçulmanos, das pessoas onde estão a enfrentar essa situação de terremoto, pode ser um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser vontade de Allah, assim como pode ser a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós que encaramos a situação, estivemos a viver o problema, nós encaramos como se fosse um teste.
O Corão menciona: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah vai testar-nos. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Allah testou todos, testou os mensageiros, ao ponto حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. O mensageiro e as pessoas que estavam com o mensageiro chegaram a questionar: onde está a ajuda de Allah? Um teste grande. Portanto, Allah irá testar, Allah irá distinguir quem é veraz, quem é o falso. O crente é aquele que em todas as situações difíceis ele está satisfeito com aquela decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. E pela situação difícil, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: no dia em que as pessoas virem a retribuição, a recompensa, o pagamento do teste que Allah subhanahu wa ta'ala lhes colocou, e eles foram perseverantes, eles foram pacientes, eles enfrentaram aquilo como um teste de Allah subhanahu wa ta'ala e não lamentaram, eles não interrogaram Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah não é questionado por aquilo que ele faz. Allah não é questionado. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. E nós somos questionados, nós seremos questionados, mas Allah subhanahu wa ta'ala não é questionado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: até aquele doente, o doente, no dia que o doente, as pessoas estão doentes por muito tempo, nós até a olhar aquela situação chegamos a dizer: olha, se ele partir desta, pode ser melhor para ele, para descansar. O próprio doente não profere essas palavras, ele é paciente. Ele sabe que Allah lhe colocou naquela situação, ele é paciente naquela doença. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: no dia que as pessoas todas virem a recompensa de Allah para aquele doente, o desejo será: oxalá que no dunya eu tivesse que passar por situação pior do que aquele doente, porque eu tivesse que ser despedaçado com uma tesoura, pedaço por pedaço, eu ser paciente para hoje receber esta grande recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quem está a passar aquela situação está a afogar. Quando que eu vou sair? Você deve fazer dua assim para Allah te tirar daquela situação, mas nunca questionar Allah. Nunca questionar Allah por que você está a colocar nessa situação, mas sim você é paciente e você encara aquela situação. Hoje eu gostaria de partilhar ilações de alguns ahadiths que nós temos, que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou, que é um julgamento apressado que nós fazemos das pessoas. Há vezes em que nós julgamos muito rápido. Nós vemos a pessoa, por exemplo, não reza, nós logo julgamos: este aqui vai para o inferno. Nós vemos alguém que consome bebidas alcoólicas, nós julgamos aquela pessoa. Nós vemos alguém que pratica coisas que obviamente o Sharia condena. Nós julgamos a pessoa e não julgamos o ato. Nós condenamos a pessoa e não condenamos o ato. Nós temos que condenar o ato. Nós temos que dizer o que está a fazer, o que ele está a fazer é errado. O que ele está a fazer, as consequências são essas, são aquelas. E nós nunca podemos dizer que aquele indivíduo vai para o inferno, até após a morte dele. Não podemos de jeito algum, não cabe a nós julgarmos a pessoa, por mais que ele era um alcoólatra, por mais que ele era uma pessoa que transgredia abertamente as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. O julgamento cabe somente a Allah subhanahu wa ta'ala, e o Corão menciona isto. Não nos cabe. Nós muitas das vezes o que fazemos? Para além de julgar, com as nossas câmeras de celular que temos, não é? com muita pontaria, nós estamos sempre lá para tirar foto, para fazer vídeo, para publicar, para denegrir a imagem de alguém. E julgamos. Quando é que fazemos? Somente quando se trata de coisas erradas, de coisas más. Nós já vimos alguém a filmar uma boa ação que alguém está a fazer e colocar lá no Facebook, colocar lá no WhatsApp o status, a elogiar. Mashallah, eu vi uma ação, não é, deste irmão, quão nobre é esta ação, elogiar. Já vimos alguém a fazer isso? Não fazemos. O que nós somos rápidos a fazer é quando se trata de más ações, quando se trata de ações negativas, nós estamos lá apressados para fazer esse julgamento. Portanto, nós temos também corrigir. Isso vai fazer com que haja uma mudança em nós.
Vemos uma boa ação de alguém, se quiser filmar, se quiser tirar uma foto, para incentivar as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Reconhecer uma boa ação que está sendo feita. Por que nós não somos positivos? Por que somos só negativos? Então, nós temos que começar a mudar a nossa forma de pensar. Sermos também positivos. Não é? Viu alguém está a fazer uma boa ação, tiramos a tal foto que nós gostamos de fazer, postamos. Mashallah, eu vi tal fulano a fazer isso, quão excelente esta ação. Você não sabe que aquilo pode incentivar alguém a fazer a mesma ação, a tal boa ação. Por que sempre no negativo? Portanto, o julgamento que nós fazemos, nós saímos deste tipo de julgamento e começamos a optar pela positiva. E são tantos os ahadiths que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, onde os sahabas fizeram um julgamento errado, imediatamente o profeta sallallahu alaihi wasallam corrigiu, apesar de vocês acharem que o resultado dele é negativo, eu vi completamente diferente, eu vi este indivíduo no Jannah. Você fez um julgamento errado. Você disse, Allah não vai perdoar esta pessoa. Pelo que ele fez, Allah não vai perdoar. Allah subhanahu wa ta'ala diz, quem é este que diz que eu não vou perdoar fulano? Eu agora perdoei este indivíduo e invalidei as boas ações daquele que disse que eu não vou perdoar o tal fulano. Você não sabe o que você está a proferir, né? Conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre as coisas que farão com que mais pessoas entrem no inferno, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse duas coisas. Não é? O profeta diz, man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-jannah. Aquele que me der garantia daquilo que está entre os seus maxilares e que está entre as suas pernas, eu dar-lhe garantia do Jannah. Aquele que der garantia da língua, preservar a sua língua e a sua parte privada, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eu lhe garanto o Jannah. Aqui o profeta não falou de salah, não falou do zakat, apesar disto ter a sua importância nos seus momentos, mas a nossa língua, a forma que nós usamos a nossa língua, julgamos as pessoas, nós não sabemos qual é a ligação deste indivíduo com Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém sabe. Por isso que você não pode sequer ficar satisfeito com você próprio, se considerar, não, eu sou um temente. Allah diz, fala tuzakku anfusakum. Ninguém pode achar, não, eu sou um santo, eu sou um busruco, eu quero vocês todos fazer massagem aqui dos meus pés, porque eu sou um grande pir. Você não sabe. Eu cheguei, você não levantou, não sabe que eu sou um pir. Este é o pior charlatão. Nabi não era assim. Nabi era uma pessoa muito simples, na posição que ele estava, a posição mais elevada. Nós pensamos sempre que somente o nosso salah vai nos levar ao Jannah. Hoje eu quero contar a passagem do indivíduo que nunca fez sajda para Allah subhanahu wa ta'ala, nunca fez nenhuma boa ação, que o fim dele foi o Jannah. Nunca fez sajda. Allah subhanahu wa ta'ala enviou anjos de rahma para tirar a alma deste indivíduo. Por nunca ter feito uma boa ação, no momento da morte deste indivíduo, nós sabemos quando se trata de um crente, a morte de um crente, o anjo que acolhe a alma de um crente é anjo de rahma, é o anjo que acolhe a alma de um descrente, de um transgressor, é um anjo de castigo. Portanto, a passagem que vocês muito bem conhecem, vocês ouviram a passagem daquele homem que matou 99 pessoas, tirar a vida de uma só pessoa, propositadamente. Allah diz, este é o motivo do inferno. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que tirar vida de um crente propositadamente, o seu castigo é o inferno. Khalidan fiha, eternamente permanecerá lá. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ficará zangado com ele. Wa la'anahu, amaldiçoará a este indivíduo e preparou um castigo enorme para este indivíduo. Era suficiente dizer inferno, mas Allah traz mais detalhe. Este indivíduo matou 99 pessoas. A consciência dele pesou. A consciência pesou. Será que eu poderei ser perdoado algum dia?
Será que eu poderei ser perdoado algum dia? Então ele foi à busca de um monge. Ouvi dizer, está aí um monge. Deixa eu saber. Monge, uma pessoa que está num retiro, está lá a fazer a sua adoração, e perguntou: eu matei 99 pessoas, será que Allah pode me perdoar? Ele diz: não, 99, você é straight to hell, você vai para o inferno direto. 99 pessoas. Então ele disse para 99 mais uma, número certo, redondo, 100. Aniquilou ele. Era um monge ignorante, não é? Jahil. Ignorância é uma doença terrível. Você querer dar fatwa enquanto não sabe. Viu esse monge? Não é? Basou. Sempre que você quiser dar um fatwa enquanto não sabe, lembre essa história deste monge. Nos WhatsApp, nos Facebook, somos os primeiros. Oxalá que nunca está lá um como este que matou 99. Você apressa a dar fatwa. Sempre que você quiser dar um fatwa, você tem que saber que, se você não tem conhecimento, aliás, não é teu dever. Deixa as pessoas que têm domínio, que estudaram por isso, para responder. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: um dos sinais do Qiyamah, o sinal do Qiyamah é a redução do conhecimento, a prevalência da ignorância, o número de homens irá diminuir, o número de mulheres irá aumentar, e nós vemos hoje até um homem estar para 50 mulheres. É um sinal de Qiyamah. Portanto, a diminuição do conhecimento está patente. A prevalência da ignorância está patente. Portanto, é sinal de Qiyamah. Portanto, este indivíduo completou o número 100. Mesmo assim a consciência lhe pesava. Ele ouviu dizer que tem um alim em tal lugar. Ele dirigiu-se para este lugar onde está o alim. E ele perguntou: alguém matou 100 pessoas. Será que Allah pode perdoar este indivíduo? Então ele disse: sim, por que não? Quem pode limitar a misericórdia de Allah? Allah pode perdoar, sim, mas você deve sair deste lugar onde você está. Este lugar já não é bom para ti. Não é? Uma pessoa viciada, uma pessoa que está completamente dopada, não é? Uma pessoa dependente, não é? Tóxico dependente. Você não vai dar ele tratamento e deixar ele no mesmo ambiente que ele está. Você deve tirar ele daquele ambiente e fazer o tratamento. Sorte é feito. Portanto, este alim diz: Allah pode de facto perdoar, mas você deve sair deste lugar. Ele estava sincero, era sincero naquilo que ele estava à busca. Então ele preparou-se e saiu daquela localidade. Esteve a sair daquela localidade. Portanto, foi dito que ele tem que sair e ele está à busca deste perdão. Ele saiu. Mas ao sair, você pode matar, ter muita capacidade de matar as pessoas, de oprimir. Chegará um dia em que terá um fim. Então você matou, chegou um dia que é a vez da tua morte. Então Allah enviou anjos para tirarem a alma deste indivíduo. Mas estão lá os anjos, foram lá os dois: anjo de Rahma e anjo de Adab. Os dois começam aqui a disputar. Este indivíduo nunca praticou nenhuma boa ação. Para além disso, ele matou 100 pessoas. Quem vai tirar a alma dele sou eu. O outro diz: não, sou eu. Por quê? Porque ele cometeu esta transgressão, sim, mas ele se arrependeu. Se arrependeu e ele está a sair do lugar que ele vivia para mudar a situação de vida dele. Ele está arrependido e por isso está a existir esse movimento dele. Então eu é que tenho que tirar a alma deste indivíduo. Portanto, houve aqui uma disputa e Allah subhanahu wa ta'ala enviou um terceiro anjo para decidir entre esses dois. Diz: meçam a distância que ele percorreu. Se a distância que percorreu for menor, então ele ainda pertence ao lado onde ele estava. Portanto, o anjo de castigo que vai tirar a alma dele. Se a distância onde ele pretende ir for menor, quer dizer, ele já distanciou-se daquele lado, então o anjo de Rahma que vai lhe tirar a vida. Eu mencionei aqui no início, ele acabava de sair da localidade. Então esta distância era curta. Allah ordenou à terra que se distanciasse do local onde ele havia saído e encurtasse o local onde ele pretendia chegar. E os anjos mediram
a distância por onde ele já havia saído era maior e o anjo de Rahma tirou a vida deste indivíduo e acabou se tornando dentre os habitantes do Jannah. Não fez nenhum sajda. Não fez nenhum sajda. Qual seria o teu julgamento se estiver diante de uma situação do gênero? Este é um indivíduo do inferno. É um indivíduo do inferno. Temos a passagem daquela senhora Al-Makhzumiyya que cometeu adultério, cometeu zina e veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, eu transgredi as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, cometi adultério. Depois de toda a averiguação, todos os requisitos da Sharia, confirmou-se que de facto ela tinha que ser penalizada e a pena era morte, apedrejamento. Então ela foi apedrejada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat dela. Umar radiallahu anhu diz: Ya Rasulallah, atusalli alaiha, você vai fazer salat para esta senhora, esta adúltera? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu? Subhanallah. Laqad tabat taubatan. Esta senhora fez tanto tauba, pediu tanto perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. لو قسمت على 70 رجلا من أهل المدينة, se este tauba desta senhora fosse distribuído para 70 pessoas de Medina, seria suficiente para Allah perdoar essas pessoas também. Como é que você vai saber qual é a ligação que este indivíduo, que aparentemente é um pecador, não é? Nos teus olhos, como é que você vai saber qual é a ligação que ele tem com Allah subhanahu wa ta'ala? Tauba é algo íntimo. Pedido de perdão é algo íntimo. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ó meus queridos servos que foram injustos convosco mesmo, não fiquem desesperados da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós por vezes entramos em desespero. A misericórdia de Allah não é só nisso, é tudo. Allah é Rahman e Rahim. Todos nós sabemos desses atributos de Allah. Todos nós conhecemos. Rahman é misericordioso, não é? É beneficente. Rahim é misericordioso. E Allah está aqui a dizer: La taqnatu min rahmatillah. Não fiquem desesperados da misericórdia de Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados. Innahu huwal ghafurur rahim. Ele que é o Ghafurur Rahim. Portanto, aqui quando nós falamos perdoar pecado, é importante sempre entrarmos naquela divisão de huququllah e huququl ibad. É importante, não é? Huququllah e huququl ibad. Aqui tem a ver com huququl ibad, tem a ver com huququllah e huququl ibad. Portanto, tirar vida de alguém é huququllah. Você está a tirar vida que Allah subhanahu wa ta'ala fez haram. É huququl ibad, é direito à vida que todos nós temos. É huququl ibad ainda dos herdeiros, os familiares deste indivíduo que foi morto. Portanto, os seus familiares têm direito também. São 3 aspectos que devem ser levados em consideração. Mas aqui falando concretamente do huququllah, não é tudo que se trata do huququllah. Você pede a Allah subhanahu wa ta'ala perdão, Allah está lá para te perdoar. Este é o segundo exemplo. O terceiro exemplo que posso aqui trazer, daquelas pessoas que aparentemente nós poderíamos ver uma destruição total, e a ligação da pessoa com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aceitou o pedido de perdão e Allah até revelou versículos do Coran para falar da aceitação de perdão desses indivíduos. Nós ouvimos passagem longa, um hadith longo, que precisa de tempo para nós explicarmos, não é, com detalhes, e são aspectos extremamente importantes para nós entendermos. O texto de cada um, falando aqui concretamente de um sahabi, de um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, passou por uma situação difícil, uma situação de boicote. Boicote, você vive numa sociedade em que ninguém fala contigo. Você, quando tem problema em casa, com a esposa, quando a esposa não fala contigo, você já tem um assunto sério em casa. Você não consegue ficar em casa, nem fora de casa também consegue ficar. A tua preocupação está: como é que eu vou ultrapassar esse problema que eu tenho? Não é? Quando você tem problema com esposa, é verdade ou não é? Você, quando tem problema com esposa, qual é o desconforto? É verdade ou não é? Está aqui, você vai, confirma.
Não é só ele, todos nós confirmamos. Todos nós sabemos, quando você tem problema com tua esposa, a tua esposa não fala contigo. Algumas pessoas dizem, quando a esposa não fala contigo, pega a garrafa que ela põe tempero, aperta bem, ela vai procurar por ti para você abrir aquela garrafa. Alguns dizem isso, não sei se de fato isso funciona. Porque ela vai dizer, fico sem cozinhar, nem se eu vou pôr esse tempero, porque ter que falar com ela, elas não vão voltar para nós, para depender, não. Mas há uma situação de desconforto. Todos vocês sabem que é um exemplo verdadeiro, um desconforto. Imaginemos uma sociedade toda que nós vivemos, ninguém fala conosco. Você vai para o masjid, ninguém fala contigo. Assalamu alaikum, ninguém responde teu salam. Pergunta como estás, ninguém fala contigo, só te olham. Como é que sentiríamos? Uma situação difícil. Este sahabi, Ubay bin Ka'b, Murarat bin Rabi'a e Hilal passaram por uma situação de gênero em que eles desobedeceram uma ordem do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, não é? Era para saírem para uma expedição, batalha de Tabuk. Ubay bin Ka'b era um momento de colheita, era um momento de oportunidade de negócio, um momento que podia ganhar um pouco de dinheiro porque estavam aflitos, seca. É um momento que eles podiam colher os frutos, vender e ganhar algum. Portanto, eu irei me juntar ao exército do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele não chegou de se juntar. O profeta na batalha, ao chegar no local, e pergunta: "Ma fala Ka'b bin Malik?" Eu não vejo Ka'b bin Malik. Onde está o Ka'b? O que aconteceu com o Ka'b? Um dos indivíduos, Senhor Rasulallah, as tamareiras lhe impediram estar aqui. Ele quis ficar lá para colher as tâmaras, vender, ganhar dinheiro. Dinheiro está em jogo. Ele ficou para fazer isso. Outros sahabis, Ya Rasulallah, nós não sabemos de Ka'b bin Malik, senão o bem. Nós conhecemos boas coisas de Ka'b bin Malik. Esta que deve ser a intervenção de um crente. Quando está-se a falar mal de alguém, você logo falar, não, dele nós conhecemos boas coisas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam manteve-se em silêncio, viu alguém a vir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, no sentido de bom augúrio, disse que seja Ka'b bin Malik. Chegou, não era Ka'b bin Malik. Até o profeta voltar dessa expedição, cada um vinha e trazia a sua justificação. O profeta de Allah, eu não fui para essa expedição, tinha esse problema, aquele problema. Mentiam, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ok, está bem, pode ir, ok. Ka'b bin Malik foi lá e disse: Ya Rasulallah, eu não tenho nenhuma desculpa. Eu nunca estive em melhores condições financeiras para ir para esta expedição como desta vez. Tinha melhor montada, meu carro estava bom, serviço, revisão feita, tinha tudo e mais alguma coisa. Não tenho nenhuma desculpa ao mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este falou verdade, saia daqui até Allah subhanahu wa ta'ala decretar acerca da tua situação. Os que mentiram foram absolvidos. Ok, podem ir, ok, tem a tua razão, tua desculpa é válida, ok. Ele veio e falou a verdade. Allah revelou versículos do Corão a penalizar Ka'b bin Malik. Foi penalizado. Ele não podia falar com ninguém. A única pessoa que podia falar com ele era a sua esposa. Depois de um tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a esposa também deve se separar dele. Mas está numa idade já avançada, deve separar dele. Ele ia para o masjid, cumprimentar as pessoas, tentar falar, puxar a conversa. Às vezes nós estamos a conversar, vem um terceiro que não faz parte da conversa, começa a puxar, ninguém te chamou aqui. Porque aquele puxa, querem se envolver em assuntos. Ka'b bin Malik fazia isso, para ver se as pessoas falavam com ele. O salam é obrigatório responder. Quando alguém faz salam a nós, é obrigatório responder. As pessoas faziam, ele ia fazer salam. Eu sabia que as pessoas tinham que responder salam. Ninguém respondia salam. Tinham ordem, um boicote total de Ka'b bin Malik. Ele foi firme, ia pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo do Corão a absolver eles e a condenar aqueles todos que vieram diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, mentiram e alcançaram, não é, os seus intentos. Naquele momento que mentiram, Allah revelou versículos do Corão a falar do castigo que essas pessoas teriam, que era o inferno. Portanto,
O Ka'b, na situação que estava, qual seria o nosso julgamento? Qual seria o nosso julgamento? Este desobedeceu, está aí agora, está a pagar a fatura, não é? Nosso julgamento seria esse. Mas nós não saberíamos, ou quando uma pessoa está numa situação, nós não sabemos qual é a ligação que ele tem com Allah subhanahu wa ta'ala. A noite é o momento certo, oportuno e adequado para nós apresentarmos todos os problemas que nós temos a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós não sabemos quando que Allah poderá aceitar. Porque é o momento que Allah diz, quem tem alguma dificuldade, quem está aflito, quem tem este e aquele problema, eu estou aqui para resolver o problema. Portanto, nós não podemos apressar julgar as pessoas, porque nós não sabemos qual é a ligação dele com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu disse aqui uma das vezes, nós não podemos apressar julgar aquele homem que é frequente no masjid, dedicado ao masjid, mas a sua esposa não usa hijab. Não podemos apressar, condenar este homem. Por quê? Nós não sabemos qual é o esforço que ele faz na sua casa, o diálogo que ele tem com a sua esposa, o dua que ele faz a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir que Allah subhanahu wa ta'ala corrija a sua esposa. Nós não sabemos, não é? Somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que está dentro dos nossos corações, e nós temos que ser positivos, pensar o bem das pessoas, por mais que vejamos que ele está fazendo uma ação errada, fazemos uma boa interpretação. Você sabe, está vendo um muçulmano, está a entrar no bar. Está a entrar no bar. Não pense não que ele está a ir consumir bebidas alcoólicas. Arranja um motivo para ter um pensamento positivo. Provavelmente ele está a ir lá comprar refresco. É possível que ele queira alguma coisa lá. É possível que alguém que trabalha lá no bar não reza, e ele está a ir lá chamar aquela pessoa para... Arranja 1001 desculpas para fazer uma interpretação positiva e não optar pelo negativismo. Este deve ser o pensamento do muçulmano, e não apressar fazer um julgamento e condenar as pessoas enquanto nem sequer sabemos qual é a ligação daquele indivíduo com Allah subhanahu wa ta'ala. E não só, não cabe a nós julgar. O julgamento não é nosso. Quem vai julgar é Allah subhanahu wa ta'ala. É verdade que para a aplicação da lei no Estado Islâmico tem a ver com o nosso exterior, mas não cabe a nós como indivíduo fazer julgamento e decidir coisas que são meramente da decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos esta oportunidade e que façamos sempre um julgamento positivo e nunca pensamos mal as pessoas sem um motivo, sem provas concretas e, em particular, se tratando de algo que diz respeito a nós. Se tratar algo que tem a ver comigo e eu estou diante de provas, aí você pode dar o passo por causa das provas que você tem. Mas algo que não tem a ver contigo, por que você tem que ter um mau julgamento das pessoas? Portanto, o julgamento é de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele irá julgar. Wallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah. Allah irá julgar as pessoas no dia do juízo final, e nosso dever é simplesmente ter um bom pensamento para com as pessoas, até para com Allah subhanahu wa ta'ala, ser positivo, porque Allah age conosco de acordo com o nosso pensamento que Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer. Anna inda dhanni abdi bi. Este é o hadith Qudsi, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu irei agir com meu servo de acordo com o pensamento dele para com o meu servo. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.